Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Então, gente, meu nome é Fernando Lacerda, bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreve, ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Esse material é um material que eu estou prometendo que tem um tempo, eu sei, análise sobre a China, nosso maior parceiro comercial, o que é que está acontecendo por lá. Então, lá eles estão com o crescimento desacelerando, né? Algumas cidades fantasmas, inclusive, já estão sendo demolidas. A maior construtora está dando calote aí na galera, inclusive ameaçando ir à falência. O pessoal da China, os chineses mesmo, estão boicotando os financiamentos imobiliários. O sistema bancário está altamente comprometido com isso. Mas o porquê que isso está acontecendo, Fernando? É o fim da China? Não, calma, gente, calma. Vamos ter muita serenidade nesse momento para a gente avaliar. Então, é interessante você observar como a história se repete. Na década de 80, você via praticamente todo mundo falava que o Japão ia passar os Estados Unidos em questão de 2, 3, 10 anos. Tá, 95, com certeza a maior economia é japonesa. E se você olhasse as Nintendo, Sony, são as grandes fabricantes de eletroeletrônicos, eram todas japonesas e estavam ali, né, disputando ali a liderança realmente no mercado em todas as áreas, e eles, poxa vida, que a gente tem, vamos perder. Mas eles se envolveram numa crise imobiliária que estagnou o crescimento deles e até hoje eles não saíram dela direito. Então, observando para isso, a gente parametriza para a China. Vamos lá. O milagre chinês começou ali em 1992. Até então a China era um país muito fechado, não só política, como também economicamente. Mas em 1992, o Partido Comunista Chinês, que de comunista não tem nada, privatizou o direito de compra. Privatizou não, né? Porque quando você privatiza uma coisa, eu gosto sempre de fazer esse parâmetro aqui. Vamos fazer um parênteses. Se você vai privatizar uma dada coisa, pense sempre que você estiver na dúvida se o governo privatizou ou não um determinado serviço ou bem. No caso, eu posso colocar uma empresa para concorrer com aquilo? Se sim, então é uma privatização. Se não, é uma mera concessão. Então a China fez uma concessão de direitos de uso da terra por 70 anos na sua reforma que ela teve administrativa em 1992. Essa reforma trouxe diversas descentralizações. Até então, cidades não faziam nada, só o governo centralizador socialista deles aprovavam as leis lá na China. E aí, no caso de 92, as cidades começaram a poder aprovar as suas próprias leis. Isso trouxe diversas necessidades de outras reformas. E em 94 chegou uma reforma tributária que reduziu impostos e o governo começaram a receber menos impostos, mas mesmo assim ele mandava as cidades, ele obrigava as cidades a produzirem, continuarem crescendo, mesmo com a redução da arrecadação de impostos. A arrecadação que não é arrecadação, a gente sabe, né? A gente não paga imposto, inclusive, para ter retorno. A gente paga imposto para não ser preso. Vamos botar os pingos nos is aqui para começar. Então é o seguinte, as cidades vendiam direitos de terra para receber dinheiro através do mercado imobiliário. E isso foi se tornando a principal fonte de renda para as cidades. Outra coisa que foi acontecendo também foi que o governo autorizou uma tal de LGFP, ou seja, ele considerava a receita futura daquele terreno como um colateral, como uma garantia para um empréstimo que ele ia fazer para aquela cidade. Então ele fazia um empréstimo, olha só, não é um dinheiro de graça, é um empréstimo que a cidade vai ter que pagar para fazer investimentos, né, para que a cidade vai poder gastar a partir do colateral, né, a partir da receita futura daquele determinado terreno. Então vamos lá, a cidade vende o terreno, porque o terreno é dela, né, em tese, ela vende o direito de exploração daquele terreno por 70 anos. Aquele terreno, o que vai ser feito dele provavelmente vai valorizar. O que valorizar abre uma margem em que a cidade tira um empréstimo para ela e se endivida, mas ela pode fazer o que ela quiser com esse empréstimo. Isso para manter as ousadas metas de crescimento do Partido Comunista Chinês, que é o governo lá socialista deles, eles começaram a pegar esses empréstimos e investir mais em infraestrutura. O que é que eles fazem com isso? Vamos lá, eu vendo um terreno, eu ganho colateral desse terreno, eu pego esse empréstimo, invisto em infraestrutura, o colateral aumenta, eu tiro outra margem de novo e eu invisto mais em infraestrutura e assim foi indo. Eu não sei se vocês estão percebendo que é um esquema Ponzi. Em algum momento esse esquema vai falhar. Não é questão de se, é questão de quando. Então, calma. Eu sei, pode parecer muita coisa, mas não é. Vou explicar como é que funciona o sistema. Porque, mas esquema Ponzi, a galera caiu nessa. Cai. Você cairia também. Por quê?
Hoje, eu já tentei comprar ações, até uma época um dos meus mentores disse que o mercado da Ásia vai explodir e tal, lá eu não, pois eu vou para lá, vou comprar ação disso aí, né? Ali era 2014, 2015 por aí, e eu senti uma enorme dificuldade de comprar, as taxas das corretoras eram enormes e tinha spread, o spread é a diferença entre o ponto de compra e de venda, era muito alto, às vezes na minha análise já era hora de eu sair e ainda nem pagou o spread, ou seja, ainda estou devendo para a corretora ainda. Então o mercado, se hoje é um mercado ruim e não tão interessante, o mercado de ações chinês, imagina em 94. Também o cidadão chinês tem uma proibição de fazer investimentos fora do país. Ele tem que manter o seu capital investido dentro do seu país, diferente aqui do meu, que depois que eu faço a minha remessazinha para fora, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Certo? Na China não é bem assim. Inclusive, alguns chineses que estão morando em outro país são até tratados de maneira diferenciada porque os investimentos deles estão lá. E, enfim, é um parênteses que eu não quero entrar porque não é o objetivo desse vídeo e não vai trazer nenhum acréscimo para vocês. Então, além disso, o setor imobiliário deles trazia um enorme benefício. Qual é o benefício? O imposto era usado como colateral para a cidade, só que a transferência entre o imóvel não trazia imposto, então eles conseguiam trocar uma coisa com outra muito rápido. Então o cidadão viu isso uma possibilidade de aumentar os seus ganhos, dar uma garantia, um conforto melhor para sua família e também não pagar menos imposto. Olha só, o pessoal fugindo de imposto desde sempre. Outra coisa também que trazia muito a galera para o mercado imobiliário chinês é que ter uma casa na China é praticamente um pré-requisito para casamento. A política do filho único chinês, lá do regime do revolucionário Mao Tse-tung, que gerou a grande fome de Mao na década de 50 e 60, e tem uma galera que diz que é mentira, que não aconteceu, enfim, vamos continuar a partir daqui. Gerou uma diferença lá que tem cerca de 30 milhões a mais de homens do que de mulheres na China. E isso, naturalmente, vai dar problema para os homens casarem. Então, inclusive, eu fiquei sabendo durante as minhas pesquisas que o Tinder chinês, tem Tinder lá também, tem os apps de relacionamento. A primeira foto, muitas vezes, os homens usam o olerite deles, o contra-cheque, que é uma maneira de eles conseguirem angariar para si a atenção, né? E para casar, um dos pré-requisitos era uma casa. Então ele tem que ter uma casa para casar e ele tem que ter uma renda boa. Essas cidades foram crescendo e as pessoas foram comprando imóveis e trocando e vendendo imóveis ali na cidade porque era uma maneira que eles tinham de investir o dinheiro deles, uma vez que as empresas estavam migrando para lá, foi um período de abertura econômica, então teve um pleno emprego e a galera tinha que guardar o dinheiro em algum lugar, não tem um mercado de ações pouco atrativo, foram para o mercado de imóveis. E eram imóveis que eram realmente para ficar parado, tá? Não é para alugar. Não é assim, não, é para ficar parado, para valorizar e eu vender valorizado. E durante a crise de 2008, só para vocês terem noção, o governo chinês injetou a bagatela de 500 bilhões de dólares, e não só em crédito, né, mas em investimento também, para subsídios, para construir imóveis residenciais, casa para a população, em 2008. E as residências foram se tornando ali o pilar do investimento da população. Cerca de 70% da riqueza da população da China somente é guardada em imóveis, certo? É uma pancada, gente, vocês não têm noção. É um povo muito trabalhador, então imagina a quantidade de imóvel que tem lá. E o governo continuava incentivando isso aí. Por quê? Porque ele constrói a casa para as cidades lucrarem com a venda e assim vai. O preço sobe, mais colateral vem, o ciclo vicioso, aquele ciclo vicioso vai se retroalimentando. E o preço das residências em vários locais disparou. Teve lugar que chegou a subir de 6 a 8 vezes nos últimos 20 anos. Para vocês terem noção como foi forte lá. E todo mundo estava achando que essa é aquele clima de oba-oba que eu falo lá na sala. O pessoal acha que não vai dar nada, é só assim mesmo. E aquele clima de que isso aqui vão entrar salvando a gente. E não é a realidade não é bem assim. Eu vivo de cortar isso, né, de dizer, trazer um pouco mais a dureza dos dados. E até aqui me chame de maluco conspiracionista ou que eu estou teorizando para causar o pânico. Não, só estou trazendo a situação real
para vocês refletirem mesmo. Todo mundo estava achando que ia continuar a demanda, a alavancar, ia permanecer crescendo a demanda por imóveis da China de uma forma até insaciável, inclusive de tal maneira que isso se chamou a atenção do mundo externo. Vários investidores, outros bancos chineses e investidores institucionais, né, internacionais, por exemplo, eu tive um mentor que estava dizendo, olha, vamos para lá tal, porque está chamando atenção, vamos começar a comprar o quê? Títulos de dívidas de bancos e dessas construtoras. E era isso que eu tentava comprar lá, pra vocês terem noção. Então a Evergrande, o maior exemplo deles, ele fazia o seguinte, como é que a Evergrande operava? Que é a maior lá, que está com uma dívida de 300 bilhões de dólares, é o passivo deles, enquanto o ativo é de apenas 20 bilhões de dólares. Tudo que eles têm dá uns 20 bilhões, então devendo 300. Como é que eles operavam para chegar nessa situação? Simples, eu comprei um terreno e eu digo que vou construir, então aquele terreno agora vai valer mais. Se eu sou construtor, eu estou dizendo que vou construir, aquele terreno vai valer. Então naturalmente eu já ganho uma margem com colateral. E essa margem eu tomo um novo empréstimo agressivíssimo, e em vez de eu ajudar esse terreno aqui, não, eu já comprava outro e já dizia, e agora vai para outra, essa colateral do outro, e assim foi indo. De forma que as pessoas estavam comprando coisa na planta lá. A obra nem saiu ainda, mas já está toda vendida. E aí no caso, baseado nesse excesso de confiança, né, que foi tendo ali pela demanda de casas na China desenfreada praticamente, até porque até falaram que o governo durante esse período, e deve estar agindo mesmo, não tenho certeza, durante as minhas pesquisas eu encontrei isso, que o governo está incentivando o cidadão a ter 3 filhos agora. Então, eles querem que as famílias cresçam. Se você olhar alguns desenhozinhos lá do Cocomelo, etc., tal, que alguns são chineses, a família não tem mais só um filho, a família agora tem 3 filhos. Enfim, o governo quer acabar com a política do filho único, então foi interpretado até isso, foi interpretado assim, a demanda por imóveis vai continuar em alta. Esse momento é o momento que geralmente acontece essas coisas, porque é o momento que acende uma luzinha em algum lugar. E essa luzinha que acende em algum lugar é uma hora que geralmente o governo olha assim e diz, vamos resolver esse problema agora. E então, em 2020, o Xi Jinping mudou a forma de conceder créditos na China. E aí, olha só, começou a se avaliar ativo passivo, normal, a dívida líquida e a dívida de curto prazo, dívida líquida de curto prazo. O problema é que a Evergrande e quase todas as grandes construtoras já estavam muito acima dessas 3 linhas vermelhas. E aí o que é que aconteceu? Pra vocês terem noção, 28 das 100 maiores construtoras são responsáveis por cerca de 25% das vendas totais de imóveis na China. Ou seja, se eu tenho 28 das maiores construtoras dando calote, e essas 28 são responsáveis por 1/4 de total das vendas de imóveis, cara, tem muita coisa ainda para passar, muita água para passar por baixo dessa ponte. E aí o que é que acontece? Essas empresas que eram empresas zumbis, que viviam à base, o que é uma empresa zumbi, Fernando? É uma empresa que ela não tem lucro corrente, ela vive de tomar dívida, de sugar crédito do mercado. Ela tira crédito para pagar a despesa corrente. E o que elas estavam fazendo? Elas pegavam esse crédito, pagavam suas despesas, compravam um novo imóvel, diziam lá, pegavam o crédito e assim foi indo. De forma que a Evergrande tem time de futebol, tem diversas propriedades que eles usam, né, que eles têm para fazer esse jogo deles lá. Então, enfim, vamos lá. Eles começaram a parar de pagar suas dívidas, eles começaram a dar os calote, não só a Evergrande, como várias outras empresas construtoras na China. E aí, quando dá um calote completo, lá não é assim, se você quiser você paga. Não, querido, lá é uma ditadura, então você tem que vender suas coisas. E aí começou a venda das suas propriedades imobiliárias, ou seja, os seus imóveis começaram a ser vendidos pelo preço que dava. Naturalmente vai ter um declínio ali. Se eu estou aumentando a oferta sobre uma demanda que não mudou, vai ter um declínio do valor do bem que está sendo ofertado. Então isso ocasionou o quê? A perda do valor imediato de alguns imóveis que caiu cerca. Tem imóvel que caiu cerca de 30% de valor instantaneamente, com a venda das terras em declínio. Mas o valor do imóvel caindo, ou seja, você tem menos dinheiro entrando e naturalmente a projeção de renda futura desse imóvel caiu, ou seja, o colateral também caiu. Naturalmente as cidades recebem menos esse colateral para investir, desacelerando assim
a economia chinesa. E como a galera estava comprando muito na planta, que eu falei agora há pouco, o que é que vai acontecer? Eu estou comprando na planta, a empresa não tem dinheiro para construir a minha obra. Então não tem mais dinheiro para entregar a obra e não tem mais crédito para tomar, porque ela já está muito endividada. Ou seja, mais de 50%, se você tem noção, nas canteiros de obra da Evergrande, que é a maior construtora chinesa, estão completamente abandonados. Mais de 50%. Então a população perdeu a confiança no sistema. E isso fez com que eles pararam de pagar as prestações do empréstimo. Ou seja, aí começa o problema. Cerca de 25% dos financiamentos lá são imobiliários para a pessoa física. Então, 1/4 do que se rola de crédito lá não é para carro, não é para empresa, não é para governo, não é de colateral. Vocês estão tendo ideia do tamanho da dimensão agora. Então, se tudo isso era crédito e 25% era para o chinês comprar o apartamento dele, eita! E aí, por que isso impacta tanto, Fernando? Porque um banco, o mercado, de maneira geral, o mercado interbancário, é um jogo de soma zero. Todos os bancos no mercado moderno têm uma continha lá no Banco Central que tem que ser feita a zeragem no dia. Então, o banco que está devedor tem que comprar título de um banco superavitário por uma taxa que é negociada entre eles, certo? Essa é a taxa DI, tá? O CDI que os bancos oferecem para você é a taxa que eles estão comprando ou vendendo o título, não o CDB, tá? O CDI, eles estão a taxa DI, né? Estão negociando o título de dívida entre si. Basicamente é o risco que esse banco tem de falir de hoje para amanhã, porque amanhã eles vão trocar esse título de novo. Então eles vão continuando dessa maneira. E é aí que o Fed estava fazendo a expansão de base monetária deles, mas eu não vou entrar nesse vídeo agora, porque enfim, é um vídeo outro vídeo bem longo, mas aqui já é um material bom para vocês absorverem durante o final de semana de vocês. Então assim, um banco tem título de dívida do outro, uma construtora tem título de dívida do banco, o banco tem título de dívida da construtora. Vocês estão começando a entender? Aí se um fale, vai à falência, o que é que vai acontecer agora? Esse outro que não faliu ainda começa a ter problemas de liquidez e naturalmente vai puxando o mercado, vai puxando uma reação em cadeia, e é chamada essa reação em cadeia de risco sistêmico. Você não tem como fugir, é o único risco que não há como ser mitigado. Se todo mundo quebrar, não tem como eu mitigar esse risco, campeão. Então assim, e agora, Fernando, o que é que vai acontecer? Essencialmente, essa era a ponta de liberdade que o chinês tinha para fazer alguma coisa. E a única coisa que eles conseguiram fazer, né? Então, o que é que eles estão fazendo agora? Olha só, o governo que já tem a educação estatal, o trabalho de maneira geral lá também é estatal. A única coisa concedida para ser mais privada e ter mais liberdade era a habitação. O governo resolveu estatizar isso também. E aí o que é que ele está fazendo? Ele está usando suas outras estatais, as AMCs, né, para comprar esse crédito podre, esse crédito de altíssimo risco dos bancos e também das construtoras. Para quê? Para eles funcionarem ali como um amortecedor dessa pancada no mercado imobiliário, e talvez por isso não deu aquele pancada que deu em 2008 para todo mundo lá na China ainda, porque eles estão comprando, subsidiárias do Estado estão comprando esses títulos e comprando subsidiárias das construtoras que também estão falindo também. O governo ainda está aí conseguindo absorver parte das perdas do mercado. Por um tempo isso vai ser a prática padrão até o dinheiro acabar também. E outro problema também é que está havendo um movimento contrário ao movimento que gerou essa bolha. Durante a década de 80 e 90 houve a migração da campo para a cidade, e agora lá está vendo o contrário, de forma que a urbanização chinesa tem chegado a um dos menores patamares. E por quê? Porque teve outros problemas lá. Teve o Covid, que ainda não foi superado, inclusive está passando por restrições sanitárias graves na política de Covid-0, que o Xi Jinping botou também. Calma, esse não é o único problema da China. Como ter uma bolha imobiliária não é desafiador o suficiente, eles foram atingidos agora por uma onda de calor, que é a pior da história do país que se tem registro, pelo menos ali dos últimos 60 anos que a gente tem registro. Já dura 2 meses e as temperaturas médias têm estado acima dos 40 graus, certo? Eu sei que parece o Piauí, mas não, é na China. E aí a gente tem o rio Yangtze, que é o rio Amazonas deles, né? Ou seja,
O rio cobre ali 19 províncias e abastece mais de 500 milhões de pessoas. Não é 500 milhões não, gente. É 500 milhões de pessoas. O rio é responsável por abastecer mais de 2 vezes a população do Brasil inteiro com água. E esse rio também fornece água para 45% da indústria chinesa. O tamanho disso, vocês têm noção? E ele agora está em um nível criticamente baixo por causa da onda de calor. E isso gera vários problemas, não só de abastecimento d'água, não só também pela produção industrial, que ainda tem se mantido razoavelmente dentro de alguma conformidade, certo? Mas enfim, outro problema é que a escoação também da produção era feita pelo rio Yangtze. E com o nível tão baixo, os barcos não têm como passar. Agora nós estamos começando... não, só mudar de estrada. É diferente. O Brasil cresceu, a partir de Juscelino Kubitschek, com uma rodovia sendo construída a todo instante. Então a gente apoiou-se sobre estradas. A China não tem esse mesmo apoio porque ela cresceu já numa economia muito fluvial. Então, com essa onda de calor, outro problema que aconteceu também foi que aumentou o consumo de energia elétrica. Fernando, mas eles têm energia com base renovável. Mas é em hidroelétricas. E numa onda de calor, a hidroelétrica não consegue produzir energia porque não tem água. Então já tem várias regiões que estão passando por apagões e muitos cidadãos estão indo dormir em metrô, porque lá tem pelo menos um ar-condicionado, né? Você está passando por racionamento de água. Cara, se já passar por racionamento de água é ruim e chato no Brasil, imagina você passar por um racionamento de água durante uma ditadura socialista. Mas enfim, o maior impacto para a gente não vai ser isso. A China é o nosso maior parceiro comercial, sim. 1/3 de tudo que é produzido no Brasil é comprado pela China, mas eles estão temendo que essas secas vão atrapalhar a colheita de outono de grãos deles, de arroz e soja. E se faltar lá, eles vão ter que comprar. E quem é a fazenda do mundo? É nós, é o Brasil. Então isso pode impactar o nosso preço aqui no Brasil em final de 2022 e início de 2023, não só para o Brasil, mas também para o restante do mundo, né? A diferença é que basicamente o restante do mundo não deve comer tanto arroz quanto na China, porque eu acredito que ele deve comer arroz pra caramba. Então assim, ele está tão grave a situação lá que eles estão tentando semear nuvens e vai acabar ficando ali pouco produto. A nossa produção não vai ser suficiente para suprir tanto a China quanto a gente, vai acabar sobrando pouco produto para a gente vai acabar tendo aí um aumento de preço que pode influenciar na nossa inflação futuro. O PIB dele já caiu 2,6% e em relação ao primeiro trimestre desse ano, e as restrições sanitárias também que tiveram lá muito pesadas em Hong Kong e outras regiões ali também não ajudaram. O desemprego entre jovens dele também está batendo recordes. Então, cara, eles estão passando sim apesar de podem estar suavizando a situação por uma situação muito complicada, certo? Que pode ter impactos para a gente aqui também, né? Uma situação que o governo pode fazer realmente, talvez por ele ser um governo ditatorial, ele possa conseguir ali uma articulação que é uma palavra bonita para você chamar de uma obrigação para o cidadão ficar quieto e obedecer, né? E talvez ele sobrepujar-se sobre essa crise que eles estão passando, porque é uma crise séria, sim, e talvez aí realmente manter as afrontas. E além disso, eles ainda estão querendo armar guerra com Taiwan, armar guerra com a redação do Mar Meridional, que eles agora chamam de Mar do Sul da China, e eu não gosto desse nome, porque quando você dá o nome de alguém para uma coisa, ela acaba se tornando, para mim aquilo é o Mar Meridional. Eles estão arrumando treta com isso, arrumando treta com Taiwan, enquanto eles têm problemas fronteiriços com a Índia, não sendo suficiente. Eles já estão com problemas fronteiriços com a Índia, que faz parte do BRICS, né? Então, inclusive o BRICS é um grupo que não foi para frente, porque basicamente todos os países ainda tretam entre si, dentro do próprio grupo. Mas, gente, por esse vídeo é isso. Vamos pensar nisso com calma. Dúvida nos comentários, qualquer coisa, bota aí, eu leio e respondo todos. Tchau, tchau.